Boa noite. Creio que já estamos em direto. Desculpem este percalço aqui de início. Tivemos aqui alguma dificuldade para pôr o vídeo em marcha. Creio que já estamos nesta altura aqui pelo menos a conseguir comunicar. Agradeço se virem que alguma coisa não está tão perceptível, ou tão bem ao som, à imagem, que façam um pequeno comentário e para que eu possa ter essa noção. Desculpem, mas são a lei de Murphy aqui a jogar, a entrar aqui em jogo. Eu não vou gastar mais tempo com isto, já gastamos o suficiente. Eu vou então apenas e só avançar aqui já com aquilo que é com o tema de hoje. Hoje é o segundo dia do iShare. Cabe-me a mim falar um pouco sobre a questão das equipas virtuais. O Alexandre esteve convosco há 2 dias atrás, falou um bocadinho sobre a liderança, sobre aquilo que os desafios que a liderança à distância encerra. E hoje cabe a mim completar ou complementar, tem sido muito isto aquilo que é a nossa história em termos de intervenção em equipas de trabalho, falar um bocadinho destas duas componentes que não são, que é quase impossível de abordar de forma separada. Aquilo que nós fazemos basicamente é abordar os dois de forma complementar a esta realidade. Portanto, ele aborda muitas das vezes a questão da liderança e eu esta temática mais da equipa, porque quer se quer não, é assim que a coisa funciona. Portanto, temos aqui esta ambivalência de temas. As equipas virtuais são hoje aqui um tema muito falado, e quando digo hoje, naturalmente depois desta crise pandémica ganharam todo um novo sentido. Eu acredito que a maioria de nós hoje olha para este tema, se calhar também muito por conta do facto de estar em teletrabalho, e portanto este tema das equipas virtuais, de estar incluído ou integrado num grupo de trabalho que faz o seu trabalho à distância, ganhou para nós aqui todo um novo entendimento, uma nova importância, e eu arriscaria a dizer que isso acontece muito por força das dificuldades que essa questão nos tem trazido a todos. O que é perfeitamente normal se nós olharmos para aquilo que está inerente a uma equipa de trabalho virtual. Desde logo é uma equipa de trabalho que assenta num pressuposto que eu diria é um bocadinho contra a natura, porque nós somos seres humanos, somos pessoas e somos seres relacionais acima de tudo. E este distanciamento que as equipas virtuais nos obrigam, portanto, esta nossa dispersão, seja ela geográfica, há dispersão horária, portanto, há equipas virtuais que trabalham com fusos horários diferentes também, e até inclusivamente em organizações distintas, mas a trabalhar para o mesmo objetivo. Tudo isso nos causa aqui um comportamento um bocadinho contra a natura. Origina situações de isolamento que a maioria de nós não está habituados, não é orientado para isso, sente-se desconfortável, e, portanto, isso tem assolado bastante as nossas vidas nestes últimos tempos, independentemente de estarmos em Portugal ou noutra parte do planeta. Eu acredito que este, de facto, é um tema que veio para ficar. Não é um tema novo, vamos lá ver. As equipas virtuais são algo que começaram a ganhar expressão quase à mesma altura em que a renovação tecnológica ou a inovação tecnológica ganhou espaço, seja no início dos anos 70 e 80 com os telemóveis, seja depois com a internet no finais dos anos 90, tudo isto foi ganhando aqui alguma tração e alguma dimensão, e hoje temos várias coisas associadas a estes fenómenos, entre os quais esta realidade das equipas virtuais. Há variedíssimos estudos feitos sobre esta temática, sobre a eficácia ou não eficácia destas equipas, desde de estudos feitos, por exemplo, pela Deloitte ou pela ONU, onde nos dizem que as equipas virtuais, comparativamente a uma equipa tradicional, consegue ganhos de produtividade, por exemplo, na ordem dos 40 e muitos por cento, portanto, conseguem resultados superiores. Há também outras situações onde nos é afirmado o inverso, por exemplo, ainda há pouco tempo a IBM e a Yahoo
que são eminentemente tecnológicas, anunciaram o retrocesso de programas de trabalhar a partir de casa e, portanto, estamos a falar aqui de uma área muito inexplorada ainda, essencialmente porque as equipas virtuais tiveram basicamente uma origem relacionada também com o mundo das tecnologias, com o mundo da criação de novos produtos para a área das tecnologias, e estamos hoje, de uma forma forçada, a ter que as usar e a fazer com que estas práticas entrem para dentro do dia-a-dia de tantas pessoas como nós. Essencialmente pessoas relacionadas, se calhar, com o mundo do conhecimento. Obviamente que uma equipa virtual não é algo que se aplica a uma indústria, portanto, do ponto de vista da parte da manufatura, digamos assim, ou mesmo operar máquinas, não é o universo onde uma equipa virtual se vai aplicar, mas numa fábrica existe departamento de contabilidade, existe um departamento financeiro, de marketing, por aí fora, e aí sim, esta realidade claramente é algo que vai ficar, e vai ficar porque todos nós fomos muito influenciados durante esta fase para adotar determinados comportamentos nesse sentido. E, portanto, eu diria que não há como negar que isto veio para alterar a nossa forma de trabalhar e com isso, das duas uma, ou nós continuamos em negação e à espera de que quando esta fase passar um pouco mais, nós vamos regressar e vamos ter tudo igual e vamos regressar aos nossos postos de trabalho e será como antes, ou então vamos perceber que houve transformações ou existiram transformações que não vão andar para trás e que nós vamos ter mesmo de nos ajustar e vamos ter que começar a trabalhar um pouco mais dentro destes parâmetros. E por isso este tema eu gostava de abordar já de início, também falando um bocadinho daquilo que é a nossa realidade, a realidade portuguesa. Durante esta fase aqui da pandemia, quando as coisas estiveram um pouco mais agressivas, digamos assim, a Universidade Europeia fez um estudo que nos traz aqui bastantes dados sobre aquilo que é a realidade de trabalho remoto e tem dados até bastante curiosos. Eu vou-vos só dar aqui dois ou três apontamentos que fazem aqui muito sentido. 84% das pessoas inquiridas sentem-se em isolamento social. Portanto, 84% é praticamente a totalidade, sendo que 90% destas pessoas estavam de facto em teletrabalho, como acredito que a maioria se manterá até aos dias de hoje. As repercussões deste teletrabalho, sensação de isolamento pessoal, trabalho excessivo, número de horas muito excessiva, as chefias inquiridas também afirmam aqui que sentem que houve uma perda daquilo que é a qualidade da relação com as pessoas, com os seus subordinados, portanto, em questão da comunicação, da sua autoimagem, sentem que isto os afetou bastante. E tem depois aqui situações como, por exemplo, 65% das pessoas diz que teletrabalho sim, mas não sempre. Portanto, sentem-se cansadas, desgastadas, em todo o caso, afirmam da mesma maneira que apenas 3% das pessoas disseram que não estavam nada satisfeitas com esta situação. Portanto, há aqui uma ambivalência de opiniões, no sentido que quase podemos interpretar como eu senti que isto era bom para mim, sinto que consigo ganhar aqui alguma coisa, mas isto não está verdadeiramente esclarecido. E, portanto, nós temos que apoiar aqui esta transição entre aquilo que são as equipas mais tradicionais e as equipas virtuais. O que é que as separa? E isso é uma questão que deixo agora já de seguida. Eu trouxe aqui 6 pontos muito básicos e muito simples para nós analisarmos esta diferença. Eu não vos quis trazer definições, coisas muito técnicas, que eu acho que não é esse o intuito de uma sessão como esta. Acho que é muito mais proveitoso nós olharmos aqui para pontos de comparação e ficarmos aqui com algumas ideias-chave, até porque a maior parte da literatura que há sobre este tema, e a maior parte das investigações que existem, que não são muitas, sobre a questão das equipas virtuais, diz muito respeito a um cenário quase perfeito, onde alguém teve capacidade de escolher as pessoas, teve capacidade de escolher os projetos, teve capacidade de escolher as tecnologias, e não é isso que nos acontece. A vida real não é assim, a vida real que vivemos hoje não é assim, efetivamente.
temos que nos ajustar, pegar naquilo que foram as melhores práticas descobertas até aos dias de hoje e acrescentar-lhe as outras que nós eventualmente possamos descobrir e conquistar para poder ter aqui um desempenho superior, onde toda a gente se sinta menos desgastado, onde esta realidade do trabalho em casa, com família, com toda a sua rotina diária, seja um bocadinho menos penalizadora para aquilo que é o nosso desempenho profissional, para as empresas que representamos, mas ao mesmo tempo para as pessoas que somos. E portanto, fazendo aqui uma comparação muito rápida sobre aquilo que são equipas mais tradicionais versus aquilo que são equipas virtuais, dizer-vos já o seguinte: a escolha que se faz para elementos que integrem uma equipa virtual, claramente deve de respeitar, ou pelo menos procurar integrar indivíduos que tenham características um bocadinho distintas. Como vos disse desde o início, logo de início, a nossa capacidade de resistir a um contexto mais ambíguo, de isolamento, onde nem sempre é fácil de trabalhar, exige que sejamos também mais proativos, que tenhamos a capacidade para utilizar novas tecnologias de uma forma proficiente. Portanto, exige um grau de adaptação a novas condições bastante elevado. E por muito capazes do ponto de vista técnico que sejamos, há aqui competências comportamentais que são de facto muito relevantes. E isto, estamos a falar mais uma vez de um cenário onde é possível escolher. O que é facto é que nos dias que correm, e já vamos ver isto num dos mitos que tenho para vos apresentar, eles são 7, vamos vê-los de forma muito rápida, mas estes mitos, uma das questões tem a ver exatamente com isto, com a tipologia de pessoas que integra as equipas virtuais. Depois a questão do modelo estrutural, ou seja, uma equipa normal, digamos assim, tem uma estrutura hierárquica. Isso mesmo, ou seja, mais hierarquizada. Uma equipa virtual é uma equipa mais aplanada. Mais aplanada porque não há tanta diferença de funções. Há essencialmente dois níveis: o nível da chefia, geralmente uma pessoa, e depois os outros elementos da equipa que desempenham o resto das funções. Não há aqui zonas cinzentas, propositadamente cinzentas, que beneficiam que a equipa virtual também registre melhores resultados. Do ponto de vista da liderança, o Alexandre já falou muito sobre isto. Eu vou acrescentar ou complementar apenas dizendo que claramente um líder no contexto de uma equipa virtual tem que ser alguém que tenha a capacidade de delegar, de confiar, e portanto o empowerment das pessoas, dar-lhes a capacidade, a autonomia para elas fazerem determinado tipo de tarefas, tomarem decisões, é muito relevante. Ter um estilo mais democratizado e apoiado na comunicação. Também do ponto de vista daquilo que é a capacidade de comunicação, a gestão do conhecimento, a tomada de decisão, há que perceber que, por incrível que pareça, e estando a trabalhar com tecnologia, com uma equipa virtual assenta numa plataforma tecnológica, seja ela qual for, a tomada de decisão dentro de uma equipa virtual é muito mais demorada. A capacidade que nós temos de contactar alguém, de obter uma resposta, de dialogar e argumentar e perceber exatamente o que está em causa e emitir essa decisão, demora mais do que ir aqui ao escritório do lado, falar pessoalmente com o chefe ou com o colega e emitir uma opinião que seja final. E, portanto, isso pode gerar situações de desconforto e de alguma falta de produtividade dentro do contexto de uma equipa virtual. Também, do ponto de vista da comunicação, é muito importante reforçar aquilo que são os comportamentos de procura de atualização de informação. Portanto, não é bom ficar calado do ponto de vista da chefia ou do colaborador. O importante numa equipa virtual é a troca de informação. Estamos todos longe, ninguém sabe muito bem o que é que os outros estão a fazer, e portanto aí temos que ter duas coisas: confiança, e temos que ter, por outro lado, informação. É com isso que se combate a ambiguidade, que muitas das vezes mina a qualidade do trabalho de uma equipa virtual. O team building, ou seja, como é que nós pegamos numa equipa do zero e transformamos numa equipa virtual. Dizer-vos apenas uma questão: o tempo que nós passamos na Copa
a tomar um café ou no almoço com a nossa equipa fisicamente é insubstituível e não é replicável para uma equipa virtual. Aí o esforço para transformar um grupo de pessoas em equipa deve ser muito maior. E reparem que temos muito mais barreiras a esse esforço. Não é fácil, nós temos uma leitura de linguagem não verbal, porque estamos longe, porque estamos à distância de uma câmara, mas não vemos, não sentimos a pessoa, não estivemos com ela o resto do dia. Depois da reunião não tivemos a oportunidade de ir lá fora, fumar um cigarro, beber um café, seja o que for. Essa experiência informal, extra profissional, é importantíssima para fazer como uma cola naquilo que é a qualidade da ligação entre as pessoas. E por fim, a questão do contrato psicológico, no sentido de que o contrato psicológico, ou seja, o sentimento que une o colaborador à organização numa equipa virtual, é muito mais frágil do que numa equipa tradicional, digamos assim. Sabemos também que quando este contrato psicológico, portanto, quando esta ligação se começa a quebrar, a consequência mais provável é a saída da pessoa. Portanto, pelo menos a intenção de saída aumenta exponencialmente. E, portanto, quem é que é o vigilante primordial deste contrato psicológico? É a chefia, é o líder desta equipa. Portanto, são aqui alguns tópicos que nos ajudam a separar questões que são verdadeiramente diferentes entre a componente tradicional e a componente virtual das equipas de trabalho. Com isso, eu gostava de entrar um pouco naquilo que são os mitos. E os mitos, e que foi no fundo o tema principal para esta sessão, eu poderia estar aqui um bocadinho, continuar nesta senda de diferenciação de definições e por aí fora. Agora, aquilo que é um facto é que nós, e também foi uma das coisas que motivou estas sessões, nós temos falado durante estes tempos muito com vários dos nossos clientes e alguns que não são clientes, mas que falamos na mesma e que, por esta experiência que temos tido de acompanhar equipas, de ajudar alguns líderes a moldar equipas e, portanto, ficou-nos aqui digamos, um lastro de informação que para nós faz muito sentido partilhar. Nesta componente das equipas, estes mitos são acompanhados de realidades. Portanto, há aqui uma série de preconceitos que nós vamos acompanhando que, de facto, importa desconstruir e mostrar que há outra faceta que pode ajudar a trazer mais resultados. E quando digo resultados, não falo, seja nestes próximos mitos ou noutras características já tenho abordado, gostava que vocês ficassem com a ideia de que aquilo que nós estamos a abordar aqui são coisas que permitem, por um lado, a organização de facto ter um desempenho melhor com as pessoas que têm, mas por outro lado, permitir às pessoas que o seu trabalho seja também valorizado de uma forma diferente, que o seu desempenho seja melhor e que isso possa ser feito também à custa de um menor desgaste comportamental e energético da sua parte. Não é raro, aliás, pelo contrário, é muito comum nesta altura nós encontrarmos pessoas a dizerem-nos que estão cansadas, precisam de férias, precisam de se isolar daquilo que é o trabalho, porque de facto estamos em casa com horários que nem sempre são fáceis de controlar, fazem com que nós estejamos, acima de tudo, sempre ao serviço. E isso emocionalmente é desgastante e ao fim de algum tempo acaba por, do ponto de vista profissional, não se repercutir em resultados. E portanto esta realidade das equipas virtuais tem que ter muito isto em conta. E acima de tudo, neste contexto em que vivemos, onde o Covid nos deixou aqui bastante limitados, nós temos de facto ter isto em conta. Nós temos certamente pessoas aqui a escutar e que se inscreveram, que ocupam os dois lados da barricada. Portanto, temos diretores de recursos humanos, temos líderes, temos chefes de equipa, temos pessoas que pertencem a uma equipa de trabalho e que eu tenho a certeza que sentem isto da mesma forma. Portanto, há dificuldade em gerir este contexto e, portanto, eu começava justamente pelo primeiro mito que vos aponto, que é a questão das equipas virtuais serem iguais às equipas tradicionais. E este mito não poderia ser mais mito, ou seja, a realidade mostra-nos exatamente o contrário. Há todo um contexto, todo um conjunto de desafios que são muitíssimo diferentes e, se não, em alguns casos, não diferentes em tipologia,
são certamente diferentes na dificuldade de os conseguirmos combater. A capacidade, como vos disse há pouco, por exemplo, de conseguirmos construir uma equipa é enormíssima já na sua realidade normal, tradicional, falando cara a cara com as pessoas. Existem processos que muitas das vezes são dolorosos do ponto de vista emocional para se conseguir ultrapassar e nem toda a gente tem a capacidade para o fazer. Exportando isto para um cenário virtual, onde a distância não é algo que nós possamos usar, portanto, a distância joga contra nós, claramente todo este processo acaba por assumir aqui uma configuração bastante diferente. O que é facto é que nós vamos acompanhando e as pessoas que falam muitas vezes connosco têm este pressuposto de base que se têm gestores que foram bem-sucedidos com equipas tradicionais, pô-los à frente de um Zoom ou de uma outra plataforma à distância, vai fazer com que eles tenham igualmente sucesso num contexto digital. Não é assim. As características de um gestor de uma equipa tradicional versus as características de um gestor de uma equipa virtual são diferentes, já falei de algumas delas, e é importante que os gestores tenham este mito, que este mito seja desconstruído para que os gestores possam extrair o máximo das suas equipas. É preciso preparação, é preciso uma planificação de reuniões, é preciso um conjunto de rotinas de acompanhamento às equipas, que numa realidade presencial consegue ser aligerada e complementada por outros comportamentos. O segundo mito que eu tenho para vos trazer é que o grau de qualificação dos elementos que nós afetamos a uma equipa virtual dita o seu sucesso. Ou seja, eu contrataria os melhores cientistas do mundo e teria a melhor equipa virtual do mundo. Mito. Errado. Não é assim. Quantas e quantas vezes, e provavelmente nas nossas vidas, basta que nós façamos aqui algum exame de consciência e certamente toda a gente tem algum colega, amigo, a quem reconhece uma capacidade técnica imensa, mas que do ponto de vista da sua participação numa equipa são pessoas que deixam algo a desejar. Às vezes nem neste contexto virtual, nem para esta necessidade de isolamento estão preparados. Isso não tem mal, portanto, são características de cada uma das pessoas. Agora, o que é facto é que, muito mais do que a competência técnica, o que está em causa naquilo que é a escolha das pessoas e destas competências para operar numa equipa virtual tem que ver com o equilíbrio entre a competência técnica e as suas competências comportamentais. Alguém que sempre foi averso a confiar não é por estar numa equipa virtual que vai começar a fazer de bom grado. Portanto, são características que têm que ser conhecidas, trabalhadas, acompanhadas e geridas, mais uma vez, essencialmente pelo gestor dessa equipa, mas diria até mais, se nós avançarmos com o processo de team building, portanto, da construção, do desenvolvimento dessa equipa, às tantas isto transforma-se numa responsabilidade partilhada entre todos os elementos. Porquê? Porque nós passamos a conhecermos uns aos outros e conseguimos funcionar de uma forma mais eficiente. Terceiro mito. A tecnologia determina o sucesso das equipas virtuais. Muito bem, então vamos investir €500 mil numa plataforma o mais evoluída possível e a partir daí teremos certamente o sucesso, vamos ter resultados milionários e vamos conseguir atingir tudo aquilo que nos propusemos. Mais uma vez, mito, porque não é exclusivamente da parte tecnológica que nós estamos dependentes quando temos que equacionar ou pelo menos projetar o sucesso de uma equipa virtual. Mais uma vez, a componente comportamental dita uma parte muitíssimo importante. E nesta altura, ao fim de 3 mitos, certamente já se começam a questionar relativamente àquilo que é. Fala-se da parte virtual e, no fundo, continuamos a falar da componente comportamental, relacional, que, quer se queira, quer não, envolve proximidade. E essa é, talvez, eu vou-me adiantar aqui um pouco àquilo que tenho para vos falar, mas essa é talvez uma das certezas, das maiores certezas que nós temos neste momento. Não há equipa virtual nenhuma, nem na bibliografia anterior, nem na prática atual. Sabe-se que isto é um fator que não podemos desprezar. Não há equipa nenhuma que não tenha contacto físico,
pelo meio no seu processo de formação. Se queremos ter uma equipa que tenha um bom grau de desempenho, essa equipa tem que ter alguns momentos onde consigam estar presencialmente. Faz parte de nós. Somos seres humanos, não funcionamos apenas atrás de um computador. Sejamos técnicos das tecnologias mais evoluídas, sejamos assistentes sociais, sejamos membros de uma autarquia ou diretores de recursos humanos, financeiros, seja o que for. Da literatura sabe-se, e muitas das vezes faz-se aqui um bocadinho de orelhas mocas, às vezes peço desculpa pela expressão, mas o que é facto é que às vezes não queremos ver isto. E aquilo que é uma das maiores lições neste momento para as equipas virtuais é que, por muito que nós possamos confiar nas tecnologias, o líder tem mesmo que ser um guardião das relações pessoais. E isso significa gastar todo o tempo que conseguir em moldar, em treinar, em desenvolver estas relações cara a cara, obviamente, neste contexto, através das tecnologias. Mas é isso que está aqui em causa. É aproveitar todos os momentos que possamos para fazer uma videochamada, para o grupo e fazer uma videochamada para cada um dos elementos da equipa. Dar tempo para que essa interação aconteça. Isso faz toda a diferença. Retira a ambiguidade, porque muitas das vezes nessas conversas clarificamos dúvidas, questões, processos, e ao mesmo tempo estamos a combater o isolamento, que é uma das principais causas de falha das equipas virtuais. Mito 4. A progressão na carreira de um membro virtual é uma não questão. Já falei disto aqui há pouco sobre a questão do contrato psicológico. É muito simples de perceber. A maioria dos gestores que têm a responsabilidade de colocar uma equipa virtual em marcha, falo de alguma maneira descurando esta parte. Ou seja, pensa, ou pelo menos assume, que as pessoas que vão para uma equipa como esta, que não estão muito sensíveis a esta questão. Vão trabalhar num projeto, vão trabalhar em determinada área da empresa, numa equipe virtual, trabalhar com outras pessoas, conhecer outras pessoas. Muito bem. E depois? Atingiram os objetivos? Quais são os resultados? Quais são as recompensas? Há movimentações na carreira? A pessoa pode aspirar a ser mais dentro da organização? Naturalmente tem que haver respostas a isto. Porque senão a realidade diz-nos apenas uma coisa. Já vos falei disso. Quebra-se o contrato psicológico, ou seja, a expectativa que a pessoa tinha não aconteceu, e a consequência disso é, mais tarde ou mais cedo, vamos perder aquele recurso que provavelmente era um recurso valioso, importante para a organização e que inclusivamente nos podia trazer negócio, portanto, subsistência da empresa. Dizer só a este título uma informação muito pequena. Indivíduos que tenham passado por equipas virtuais, quando convidados novamente para ocupar cargos em equipas virtuais, a maioria declina o convite. Porquê? Porque não viram esta expectativa devidamente assegurada. Mito número 5. O melhor estilo de liderança para este tipo de equipas é o laissez-faire. Portanto, estipulamos objetivos, damos um tempo de amadurecimento, os elementos trabalham e no final teremos os objetivos. A maior parte dos gestores, de lato senso, aqueles menos informados, adotam esta postura. Nada mais errado, claramente um mito. A equipa, muito mais do que uma equipa presencial, tradicional, precisa de acompanhamento. Precisa de proximidade, precisa de uma presença do gestor, do líder, do chefe, como lhe queiram chamar. Naturalmente, dejavelmente deveria ser o líder, nem todos têm essas características, mas é necessário que essa pessoa assegure proximidade, que assegure a comunicação entre pares, que dinamize, que alimente toda esta dinâmica da equipa virtual para garantir que ela tem sangue, que tem vigor e que continua a entregar resultados. Mito 6. Criatividade e ambiente virtual não combinam. Também há quem diga, não gosto de fazer brainstormings, essas questões são muito vagas, eu não vou levar isso para a minha reunião no Zoom. Errado. A origem destas equipas virtuais esteve exatamente na criação de novos produtos, na necessidade de criarmos novos produtos, e adotou-se este modelo virtual por uma razão simples. Tínhamos acesso a mais sensibilidades, a pessoas de outras latitudes, com outras culturas, com outros backgrounds, e isso permitia-nos que, no final, o produto fosse
qualitativamente superior, ou seja, as descobertas, as inovações a que chegávamos eram claramente superiores. Esse princípio não caiu por terra, portanto isso continua hoje a poder-nos dar bastantes vantagens na utilização deste modelo. E portanto é claramente um mito. Que temos que controlar o processo, sim, sem dúvida, porque senão, se não houver aqui um controlo, digamos, do gestor da equipa, das reuniões que acontecem com este fim, nós podemos estar em reuniões que levem, como costumamos dizer, navegar na maionese. Não é confortável, portanto é necessário preparar. Agora, não é inadequado fazer este tipo de processos através de uma equipa virtual. O último mito, talvez um dos mitos que acaba por fazer aqui a junção de todas estas questões, é o de que o ambiente virtual, a equipa num ambiente virtual não necessita de networking. O networking subentenda-se não apenas o networking da venda, aquele que nos permite conhecer pessoas para vender, mas também o networking da rede de contactos interna, às vezes, da própria organização, mas acima de tudo a rede de pares com que contamos para executar o nosso trabalho. Como vos disse, isso é fundamental. Nós temos que contar com outras pessoas. Se numa equipa tradicional isso é algo que tem um valor quase inestimável, a capacidade, nós temos pares a quem questionamos, a quem pedimos informação, a quem pedimos ideias, opiniões. Então, numa equipa virtual, com toda esta questão de ambiguidade, afastamento, com necessidade de autonomia que nem todos nós estamos preparados para ter, com processos, e isso é altamente relevante, com processos que não foram criados para ser usados neste contexto e que dá 3 meses a esta parte foram, digamos que, deitados para cima deste contexto. Portanto, estamos a usar hoje processos e tarefas que fazíamos nas nossas empresas do ponto de vista mais presencial e hoje temos que as executar à distância sem grande adaptação desses mesmos serviços e processos para este contexto. Portanto, estas redes sociais, a formação destes laços muito fortes entre os elementos permite-nos suplantar essas dificuldades. E é, mais uma vez, uma das componentes-chave de um líder é estar atento a isto e ter quase como faro para perceber se as relações estão ou não estão bem. Eu diria que é quase tão importante ele perceber isto como perceber daquilo que é a componente técnica do trabalho que se está a executar. Manter o campo social, a interação social da equipa sã é tão importante como ele perceber exatamente quais são as teorias, a parte científica ou técnica da função que está a executar. Portanto, só para vos fazer aqui rapidamente esta viagem. Primeiro mito, as equipas virtuais são iguais às equipas tradicionais. Segundo mito, o grau de qualificação dos elementos dita ao sucesso da equipa. A tecnologia é determinante para o sucesso da equipa. A progressão da carreira não é algo que não deva ser valorizado, é uma não questão, digamos assim. O melhor estilo de liderança é o laissez-faire. Também já percebemos que não. A criatividade e ambiente virtual são coisas que não casam. Claramente errado, indo até inclusivamente contra a origem deste mesmo conceito. E por fim, esta questão de rede, de laços, de fortalecimento de laços contínuo entre os elementos das equipas virtuais, que é claramente uma preocupação que o líder deve ter. Eu terminava só, e antes de vos deixar aqui algum espaço para questões que eventualmente possam ter, deixo-vos aqui 6 características aqui no copo meio cheio, para terminarmos com uma parte mais positiva. Quais são as características de uma equipa virtual de elevado desempenho? Ou seja, o que é que eles fazem mesmo bem que garante que tem uma equipa saudável e que entrega resultados? Primeira coisa, reunir regularmente com o uso de vídeo para capitalizar a interação, ou seja, visualizar os outros. Capitalizar com isso interação, ganhar a tal cola entre todos os elementos. Segunda questão, trabalham separados muito tempo e só se reúnem verdadeiramente quando é para dar conta de um problema. Ou seja,
há toda uma rotina de trabalho, mas eles dispensam aos momentos em que estão a trabalhar em conjunto para verdadeiramente explorarem os problemas. Todas as restantes questões são questões que cada um deles, por terem funções complementares, conseguem ocupar-se e conseguem dar resposta. Cada pessoa com a sua especificidade, mas conseguem dessa forma conjugar esforços e garantir também que há alguma gestão energética do esforço da própria equipa. Terceiro ponto, fala um pouco, ouvem muito mais do que aquilo que falam, e inclusivamente sabe-se que é normal haver silêncios incómodos, ou seja, há momentos onde eventualmente ninguém diz nada, mas isso são processos que estas equipas estão habituadas, e são momentos onde eles inclusivamente sabem que é numa altura onde estão a construir a sua própria dinâmica. Ponto 4, escolhem um bom conjunto de ferramentas tecnológicas, não alteram, mas são ferramentas com as quais toda a gente se sente confortável, com as quais toda a gente está habituada a trabalhar e mantém-no de alguma forma estável no seu trabalho. Ponto número 5, papéis muito bem definidos, ou seja, toda a gente sabe o que tem para fazer e qual é a sua especificidade. Ao saberem isso, poupam tempo. E essa gestão de tempo é também um dos seus fatores mais distintivos. Por último, talvez o mais importante, enorme respeito pelas diferenças de cada um. E isto serve, por exemplo, para que vocês percebam, por exemplo, exemplos como os quais tenho vindo a conhecer. Uma pessoa da geração Z, se for preciso, e responde imediatamente a qualquer questão que lhe seja feita, independentemente do meio tecnológico que estejamos a usar. No caso, por exemplo, de alguém de uma idade mais avançada, talvez use o domingo para responder aos e-mails que têm atraso. Se isto não for percebido, se não houver respeito, se não houver interação, e se nós não conhecemos devidamente as pessoas da nossa equipa, pode ser mal interpretado e pode levar a conflitos graves entre as pessoas da nossa equipa. Mais uma vez, a grande vigilância deste tipo de questões está em cima daquilo que é o gestor, mas nesta equipa de elevado desempenho são competências que já amadureceram, e ao amadurecer tornaram-se competências de todas. Portanto, são competências coletivas que a equipa tem e que usa muito bem para permitir que toda a gente tenha o seu espaço, a sua área, o seu contributo, e consigam de uma forma muito assertiva encarar os problemas e dar resposta aos desafios. Tinha isto para vos partilhar convosco. Tenho aqui 7 minutos a mais do que eu estava a prever, mas creio não ser muito complicado. Se quiserem ir colocando alguma questão, eu vou obviamente dando aqui algumas respostas. Eu selecionei das respostas que nos fizeram, das perguntas que nos fizeram chegar, aqui 2 ou 3 questões que eu se calhar avanço e vou procurar responder. A relação com a equipa no contexto de ambiguidade e distanciamento, eu creio que já como é que isto se força, como é que isto de alguma maneira é endereçado. Eu creio que de alguma maneira já vos deixei informação para isto. Portanto, a questão da ambiguidade requer essencialmente da parte do líder muita comunicação. Mesmo quando nós acreditamos que já dissemos tudo, façam alguns testes. Procurem perceber e fazer aquele teste muito simples do diz-me lá aquilo que eu te acabei de dizer, e talvez se surpreendam com a deficiência do processo comunicacional. Ou seja, nós pensávamos que tínhamos dito tudo e a pessoa até disse que sim com a cabeça, mas se calhar na realidade não ficou lá tudo. E este simples processo, que é basicamente fazer uma questão, talvez nos ajude a evitar erros. E, portanto, esta ambiguidade, este distanciamento, mais do que nunca requer da parte do líder um comportamento interventivo. Telefonar, falar um bocadinho através seja do Zoom, seja de um Teams, seja de outra plataforma qualquer, mas a comunicação é essencial para que nós possamos manter esta ambiguidade longe, combater o tal distanciamento que, no fundo, vão sendo como que vírus a atacar a saúde da equipa.
Depois, houve alguém que o questionou, que já faz um processo diário de dinamização da sua própria equipa, e questiona de alguma maneira como é que pode melhorar isto. Eu diria que se uma equipa está preparada e está num nível onde aceita todos os dias já esses desafios, encara de forma positiva, lhes dá resposta, então está na altura, se calhar, de nós passarmos para um nível superior de dificuldade. Se calhar entregar desafios que sejam de dificuldade superior, eventualmente até desafios que estavam cometidos ao próprio líder. Planear, arranjar soluções para problemas mais complexos, gerar interdependência, que eu tenho a certeza que o Alexandre vos mencionou na sessão passada. Portanto, o próprio líder fazer subgrupos dentro da equipa para dar resposta a diferentes problemas, são tudo desafios que permitem animar ou dinamizar a equipa e levá-los a um nível, a um patamar superior de desempenho. Depois, houve alguém que questionou qual era o top 5 dos problemas entre líderes e os seus liderados. Eu diria que uma súmula de tudo o que eu acabei de dizer configura, se calhar, 90% dos problemas que nós estamos habituados a ouvir. E a maioria daquilo que eu tenho conhecimento, daquilo que foi acompanhando nestes últimos tempos, de todo que este afastamento provocou, no fundo, nas pessoas que estão em teletrabalho, eu diria que a questão do afastamento, da ambiguidade que já falámos, são efetivamente os piores problemas, porque isto está a atacar o bem mais precioso das equipas, que é a confiança. Quando nós começamos a desconfiar se o nosso chefe leu o e-mail, se está a tomar atenção ao que lhe disse, se o meu colega está de facto a trabalhar ou se está na praia ou se foi dar uma passeata com os filhos. Se todo este tipo de questões se começam a instalar, significa que nós estamos a deixar de confiar. E claramente, a partir do momento em que não há confiança, nós não temos condições para ter uma equipa. Teremos, no máximo, um grupo de pessoas que desempenha a mesma função. Equipa certamente não a teremos. Nós, sem confiança dentro de uma equipa, não temos capacidade para assumir compromissos uns com os outros. E a base de qualquer equipa, seja ela virtual ou tradicional, passa muito por isto. Confiança, a capacidade para assumirmos conflitos interpares, portanto, entre nós, capacidade para discordarmos, porque sabemos que o podemos fazer, não seremos questionados, mas porque o estamos a fazer dentro do contexto de trabalho. Se isso não acontecer, significa que há aqui alguns entraves à nossa relação e a equipa não está de saúde. Para isso é importante, se quiserem ver, há um modelo muito simples de uma pessoa chamada Patrick Lencioni, que tem exatamente estas etapas para conquistar, portanto, a confiança, a questão do conflito, compromisso e depois 2 níveis acima sobre aquilo que é a capacidade de nós assumirmos as nossas funções e temos capacidade para ser vigilantes quanto aos resultados, que é muito interessante se acompanhar e continuar a servir para este contexto virtual. E por fim, eu tenho aqui também uma questão que é motivar a equipa. O que é que motiva uma equipa neste contexto? A pessoa que fez essa questão, eu lançaria uma outra questão, que é: você sabe o que é que motiva cada um deles, portanto, cada um dos elementos dessa equipa? Porque esse conhecimento é a base para nós percebermos o que é que pode motivar a equipa. Eu diria que, de forma genérica, qualquer equipa se motiva com desafios. Eu acho que se todos nós pensarmos um pouco, é isso que nos move, seja do ponto de vista profissional como até pessoal. Temos que ter um friozinho no estômago para andar para a frente. Não é só o dinheiro. Eu sei que o dinheiro é sempre o tema que surge neste momento e nestas discussões, mas o que é facto é que o dinheiro leva-nos até certo ponto. A partir de certo ponto não é isso que nos move. Há muita gente que conheço que saiu de sítios a ganhar mais dinheiro e foi trabalhar para sítios onde ganhava menos, mas que gostava mais da equipa, gostava mais do projeto, sentia-se desafiado e acarinhado e escutado. E isso não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com comportamentos de líderes, comportamentos de colegas de equipa que têm essa sensibilidade e sabem que qualquer ser humano precisa de se sentir integrado. E isso, à cabeça, será sempre aquilo que nos faz decidir ou tomar decisões relativamente a qualquer aspecto das equipas. E, portanto, se eu tivesse que responder sobre o que é que motiva a equipa, eu pensaria automaticamente em gerar desafios,
em gerar aqui interdependências, porque é isso que vai fazer com que se ligue este motor, esta chama, que faz com que as equipas de facto tenham aqui uma dinâmica que seja positiva e que seja boa, tal como vos disse no início, seja boa para a organização e seja boa para nós também, que não nos leve à exaustão, ao desgaste. É isso que efetivamente faz aqui muita da diferença. Eu não sei se alguém quer colocar alguma questão, alguma coisa mais específica. Dizer-vos que, e sim de uma forma aqui mais descontraída, se assim quiserem, dizer-vos que é algo que me preocupa efetivamente a qualidade da saúde das equipas neste momento. Eu vejo muita gente com um grande nível de cansaço, pessoas, muitas delas que gostam do que fazem, pessoas que gostam da organização para a qual trabalham, mas que efetivamente eu vejo que estão desanimadas, e estão desanimadas muitas das vezes porque este processo de trabalhar a partir de casa não foi bem gerido. Vêm muitas das vezes para casa com um equipamento que não está testado, com plataformas que nunca tinham usado, com rotinas que não foram planeadas. Há pessoas que não. Há chefes de equipa que por simplesmente não ligam. Há elementos da própria equipa que usam muito esta desculpa da tecnologia como forma de externalizar um sentimento e algo do ponto de vista de motivação que não é agradável, e portanto eu acho que é claramente urgente fazer aqui alguma clarificação daquilo que são as incumbências de um trabalho em equipa à distância. Claramente é importante que dotemos as equipas de rotinas de reunião, rotinas de partilha de conhecimento, rotinas inclusivamente para que durante as reuniões haja momentos iniciais, e isso é uma boa prática que podem usar. Dispensem os primeiros 5, 10 minutos para perguntar pela família, pelos miúdos, pelas dificuldades da telescola, que eu tenho a certeza que muita gente sente. Falem de coisas que não estejam 100% relacionadas com o trabalho. É isso que nos permite manter-nos humanos e manter a tal cola entre todos nós. É isso que faz a diferença. É com isso que falem sobre os hobbies, peçam para relatar a última coisa de hobbies que fizeram. Esse tipo de questões não são tempo perdido. Eu deixo-vos este dado: 50% do rendimento de uma equipa é explicado pelo tempo social que ela gasta. O que significa que, assim que pudermos, fazer o almoço, o jantar, beber uma cerveja, irmos jogar um futebol, ir às compras para as senhoras, fazer alguma coisa, nem que seja uma passeata em conjunto, não é tempo desperdiçado. São coisas que vocês estão a investir no rendimento das vossas equipas, não é algo que seja desprezível. Atenção, isto parece. Eu ainda há uns tempos atrás falava com uma líder de equipa que me relatava uma situação onde não tinha tempo para estar com a equipa. Tinha-lhe sido atribuídas um conjunto de funções e ela não estava a conseguir acompanhar. O resultado disto foi que a equipa começou a perder produtividade e começaram a haver situações complicadas de se gerir. E eu dou por mim a dar um conselho a uma pessoa, pronto, enquanto consultora, nós obviamente aspiramos sempre a dar um trabalho muito mais elaborado, mas ali aquilo que se impunha era algo como isto. Eu disse-lhe: engenheira, quando vier para o seu escritório, em vez de entrar na fábrica pelo lado de fora, atravessa a linha, e ao atravessar a linha diga bom dia ou boa tarde às pessoas. Façam um simples gesto, porque as pessoas estão carentes de um líder. Neste momento aquilo que existe não são mais do que, peço desculpa pelo termo, mas não são mais do que birras de pessoas que carecem de alguma orientação. E esta líder, que já tinha sido alguém muito importante para aquelas pessoas, de facto estava a descurar esta componente. E isto são coisas que, eu digo isto não para acusar ou culpar, seja o que for. O trabalho hoje em dia é claramente muito exigente para todos nós. É muito fácil nós descurarmos estas componentes e de ficarmos no nosso mundo isolados e preocupados com a tarefa que temos para fazer a seguir. Mas o que é facto é que, e não sou eu que o digo, são os livros, são os estudos de muitos e muitos anos sobre trabalho em equipa, a componente comportamental, a realidade que aborda todas as interações,
é claramente mais proveitosa quando chega à altura de nós dotarmos a equipa de mecanismos para ser bem-sucedida do que qualquer software, qualquer competência técnica em gestão de projetos ou outra coisa qualquer. Se tivermos que investir, e se tivermos que investir de forma rápida, aconselho-vos claramente a investir nesta componente mais comportamental. E claramente neste campo das equipas virtuais, não se deixem convencer por mitos. Eu, para dar o meu contributo para isso, elaborei-vos um pequeno documento onde estão resumidas estas e muitas outras questões. Se quiserem, deixem o vosso contacto aqui nas mensagens ou enviem-nos um exemplo ou um e-mail para nós a solicitar. Nós fazemos chegar esse mesmo documento onde vocês têm estes mitos, têm estas características, têm definições. Há aqui um conjunto de temas que às vezes faz falta nós lermos e reciclarmos, e acho que este é um bom momento para isso. Até porque nós vamos sair desta situação de desconfinamento, vamos sair desta situação porque a economia também necessita que o façamos, e era bom aproveitarmos este momento para repensar algumas das nossas formas de estar e de fazer as coisas, e portanto será um bom momento também para absorver aqui alguns conhecimentos diferentes que nos possam ajudar a fazer aquilo que já fazíamos de forma diferente. E claramente as tecnologias não são o inimigo. O inimigo aqui é o desconhecimento, é a nossa incapacidade de lidar com algumas reações que não conhecíamos até agora, e claramente esta situação de estarmos em isolamento é algo que certamente tocou muitas pessoas e é algo com o qual nós naturalmente não convivemos bem. Nós gostamos de estar com a família, com os amigos, com amigos do trabalho, felizmente que existem muitos. Portanto, esta situação de isolamento ditou-nos aqui algumas transformações e algumas sensações que não foram muito boas e que eu tenho a certeza que a maior parte de nós não quer repetir. E, portanto, se assim é, acho que podemos percorrer um caminho ligeiramente diferente e aproveitar este momento para, quando retomarmos com algumas orientações diferentes, e quase não é como se tivéssemos uma tela em branco, mas vamos refazer um bocadinho o quadro, porque claramente não vai ser difícil de emendar algumas coisas, e os proveitos que nós podemos tirar daí são claramente muito bons e muito positivos. Especialmente, eu digo muitas vezes isto, eu acho que às vezes o que precisava para ver mais pessoas a querer trabalhar em equipa é terem trabalhado em equipa e terem tido boas sensações quando o fizeram, ter algumas experiências muito positivas quando isso tivesse acontecido. E eu remeto-me sempre para uma experiência que ainda da minha infância, mas eu tenho a certeza que muitos de vós se conseguem a rever nela. Quando nós jogávamos futebol ou jogávamos algum jogo em que tínhamos que escolher os nossos amigos e sabíamos que alguns eram mais dotados do que outros nessas brincadeiras, isso era claramente o princípio básico do trabalho em equipa. Havia alguém que era mais dotado e que escolhia os outros para jogar. Toda a gente sabia porque é que estava a ser escolhido, ou porque era melhor à baliza, ou porque era mais rápido a descobrir os outros à apanhada, ou o que seja, e ninguém levava a mal, porque estávamos ali a desempenhar uma tarefa e toda a gente se divertia nesse momento. Eu acho que se resgatarmos um bocadinho dessas emoções para o trabalho em equipa dos dias de hoje, acho que só temos a ganhar. E pronto, e com isto estamos aqui a chegar quase à hora de términos. Não sei se alguém quer partilhar alguma questão. Espero sinceramente que possa ter trazido e que a Sephora possa ter aqui contribuído com algo de positivo neste serão que já vai longo, são 11h04 da noite, portanto espero pelo menos que o tempo que tenham dispensado a este direto tenha valido a pena. Da minha parte estou, como sempre, disponível para falar e ajudar e partilhar ou trazer-vos a informação que vocês necessitarem. Os contactos hoje em dia felizmente não são um problema, seja WhatsApp, mails ou outra coisa qualquer, estamos em comunicação. E portanto disponham da minha pessoa, disponham da Sephora como acharem melhor.
E obrigado pelo tempo que tiveram aí, que tiveram com a atenção que nos dispensaram. Obrigado, Carla, obrigado. Tiago, Isabel, Rita, obrigado. Muito bem, penso que estamos, pelas questões que aqui estão, acho que estamos encerrados. Bom, vamos fechar então, agradecer-vos mais uma vez e vemo-nos em breve, já que mais não seja para almoçar, beber um café ou trocar umas mensagens. Obrigado, bom resto de noite e bom descanso.